O tema dessa noite é um tema bem chamativo, né? O livro sobrevivente. Não há dúvida de que nós estamos falando da palavra de Deus. O livro sobrevivente é a palavra de Deus. E eu louvo meu Deus por isso, porque ele está aqui na minha mão. Ele está aí na sua mão. É o livro que sobreviveu aos ataques do inimigo. Ele é sobrevivente por quê? Porque ele é a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, você está com a palavra de Deus na mão, na sua memória, na sua cabeça. Logo no início do livro de Apocalipse, você já pode ler lá o texto, diz assim: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que colocam em prática as palavras dessa profecia, as palavras escritas aqui nesse texto. Então, nesse momento, você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada, porque está com a palavra de Deus nas mãos. Na verdade, a Bíblia hoje é um dos livros mais lidos na face da terra. Embora muitos rejeitam, muitos não leem, muitos a criticam, muitos não creem, mas é o livro mais vendido no mundo. E o livro mais lido também na face da terra. Então, isso é uma coisa maravilhosa. E é aquilo que o diabo quis impedir, ele não consegue. Ele tenta distrair uma grande maioria. Mas o livro, ele continua aberto. Ele continua sendo... nós vamos ver aqui um pouquinho da trajetória, por que ele foi um livro sobrevivente. Então, a primeira pergunta do nosso texto hoje, primeira resposta que nós vamos ter aqui, deixa eu só achar aqui minhas anotações, que eu já vou passar para vocês. Minhas anotações. Se viram para sair. Ok. Então, queridos amigos, o livro Sobrevivente, ele é a palavra de Deus. Por que é importante? Por que é importante você ler a palavra de Deus? Porque ela é uma carta. É uma carta escrita por 40 autores, 40 escritores, cujo autor é Deus. Esse livro ele durou um período de escrita desde um período de 1.600 anos. Começou a ser escrita 1.500 anos antes de Cristo e terminou 100 anos depois de Cristo. Ela é escrita em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego, e ela tem 66 livros, sendo 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. A Bíblia, ela é dividida em 5 partes. Por exemplo, a primeira parte, o Pentateuco, são livros históricos. Conta a história. Depois tem os livros proféticos. Depois tem os livros poéticos, que aí é Salmos, Jó, Eclesiastes. E depois, no Novo Testamento, nós temos os evangelhos. E também temos as cartas. E temos as profecias. Na profecia, nem tudo que se lê se entende como se lê. Já nos livros históricos, os poéticos, esses livros já são mais literais. Mas os livros proféticos, tais como Apocalipse, Daniel e alguns outros textos esporádicos, são proféticos. Os livros proféticos não se entende como se lê. Então, esse livro sobrevivente, ele é muito importante para nós. Imagina, 1.600 anos para ser escrito por 40 homens diferentes. Mas eles não escreveram o que bem entenderam. Eles escreveram o que Deus soprou nos seus ouvidos. A palavra de Deus toda é inspirada por Deus. E útil para o ensino, para corrigir, para redarguir, para nos ensinar na justiça.
Sabe, no dia 3 de outubro de 1918, durante a batalha que encerrava a Primeira Guerra Mundial, 554 homens da 77ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos se perderam e ficaram encurralados, sem alimentos, sem nutrição, sem munição, e entre o fogo cruzado. Não tinha como as pessoas irem lá e resgatá-los sem mandar uma mensagem para o capitão. Então, o que aconteceu foi quando eles, sob o fogo cruzado, Charles Whittlesey enviou uma carta com a localização da tropa e um pedido de socorro numa cânula presa na pata esquerda do pombo-correio. Dizia assim, ele escreveu depois: querido amigo, quando a ave voou, ela foi atingida na pata direita por um tiro. Querido amigo, caiu no chão, mas alçou o voo novamente acima do tiroteio até chegar ao acampamento americano. A carta que levava foi lida e foram enviados reforços para resgatarem os homens que estavam lá. Aquele pombo-correio levava uma carta de salvação. Pelo fato do capitão ter recebido essa carta que o pombo-correio levou, pela qual recebeu tiros, quase morreu, 194 homens sobreviveram. Os soldados cuidaram do querido amigo, o querido amigo que era o pombo-correio, que se recuperou, foi levado para os Estados Unidos e condecorado como um herói. Essa história mostra que, para levar a mensagem em meio à guerra em que nós estamos vivendo, nós corremos riscos. Assim como o pombo-correio correu o risco de ser morto, mas pelo fato da carta ter chegado até os soldados que estavam encurralados, 194 foram salvos e não morreram. Uma mensagem pode salvar muitas pessoas. E a mensagem que tem nesse livro é mensagem de salvação. E é por isso que o inimigo faz de tudo para que ele seja extirpado da face da terra. Jesus Cristo, ele lia as Sagradas Escrituras, porque a palavra de Deus, ela sempre trouxe mensagens lindas e maravilhosas. A palavra de Deus, ela é identificada no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 a 4, ela é identificada como duas testemunhas. Se você ler o texto ali, você vai ver duas testemunhas. Como é que você vai ler um livro profético? Que testemunhas são essas? Duas testemunhas vestidas de pano de saco, que são duas oliveiras e dois candeeiros diante de Deus. Na verdade, o profeta está dizendo essas duas testemunhas são comparadas a duas oliveiras e dois candeeiros, no contexto de 1260 dias. Enquanto a palavra de Deus, durante 1260 dias, ela significa o Antigo e o Novo Testamento, revelados pelo Espírito Santo. Você pode encontrar isso no livro de João, capítulo 14, 26, 15, 26, 2 Pedro 1, 21. Durante um período de perseguição, 1260 anos, porque esses 1260 dias são, na verdade, cada ano, cada dia, equivalendo a um ano. 1260 dias equivale a 1260 anos. E nós interpretamos esse período, foi um período terrível, que durou do ano 538 até o ano 1798. Um período de perseguição à Bíblia. Quem fosse pego lendo a Bíblia era preso, era morto, era enforcado. E sabe quem fez isso? Os próprios cristãos fizeram isso. No período do ano 538, período do Império Romano, até o ano de 1798. Por isso que Apocalipse está profetizando que as duas testemunhas, comparadas às duas oliveiras, os dois candeeiros, no contexto de 1260 dias, seriam perseguidos.
durante um período de perseguição de 1260 anos. Então, conclui-se que aqueles que pretendem causar danos a essas testemunhas, a palavra de Deus, ou as atacam, a Bíblia diz ali que eles morrerão. Essa mesma advertência é dada em Apocalipse 28, 22, 12 e 19. O resultado do conflito após o período de perseguição entre a besta que sobe do abismo e as duas testemunhas. A sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 7. Queria que você abrisse aí para a gente ler junto. Capítulo 11 e o versículo 7. Vou esperar você achar para que a gente possa ler juntos. Capítulo 11, verso 7, diz assim: quando tiveram então concluído o testemunho que deve dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Então veja bem, quem é essa besta? O Apocalipse fala de 3 bestas, né? A besta que surgiu do mar, a besta que surgiu da terra e a besta que surgiu do abismo. Essa besta que surgiu do abismo, ela é diferente das outras duas, não é a mesma. Essa besta é interpretada como o próprio Satanás, o próprio diabo. E ele matou as 2 testemunhas, diz o texto. Quer dizer, as 2 testemunhas que nós interpretamos como o Novo Testamento e o Velho Testamento foram mortos durante 1260 dias, diz aqui. Então o texto continua dizendo, se você olhar ali versículo 12, diz: as 2 testemunhas, aliás, capítulo 11 e o versículo 8, o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio. Aqui são 3 dias e meio literal. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. E que habitam sobre a terra e se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, verso 11, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram sobreveio grande medo, e as 2 testemunhas ouviram a grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, ruiu a 10ª parte da cidade. Morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu. Então, esse texto, ele mostra que as 2 testemunhas foram mortas, certo? A besta que sobe do abismo é o próprio Satanás. Apocalipse 21:3 confirma isso. Também simboliza os reinos do mundo que estão sob o seu controle. Apocalipse 11, verso 8 também há referência, como nós lemos aqui, sobre Sodoma e o Egito. Sodoma é símbolo de degradação moral. Em Ezequiel capítulo 16, 46, 55, nós vemos isso aí. Já o Egito era conhecido por negar a existência do Deus verdadeiro, por desafiar os mandamentos dele. Próximo ao fim dos 1260 anos de perseguição, as testemunhas de Deus sofrem um golpe fatal em um país conhecido tanto pela libertinagem quanto pelo ateísmo. Sabe que país é esse? A França. A França, nessa época de libertinagem e de liberdade total, eles decretaram a morte de Deus. Eles decretaram que agora o que mandaria, o que cuidaria do mundo era o ateísmo. Então, por quanto tempo as 2 testemunhas permaneciam sem vida? Apocalipse 11 a 12 diz: 3 dias e meio. 3 dias e meio. Depois, um espírito vindo da parte de Deus neles penetrou. E subiram ao céu, numa nuvem,
e os seus inimigos as contemplaram. Essa é a pergunta número 3 do nosso estudo. Então, a Bíblia, na verdade, queridos amigos, sempre desmascara Satanás. E ele, por sua vez, procura silenciar o testemunho bíblico. Às vezes, ele oculta ou desvirtua a verdade. Em outras ocasiões, tenta destruí-la. Dentro do contexto profético, os 3 dias e meio equivalem a 3 anos e meio, na verdade. 3 dias e meio, 3 anos e meio. Por isso, não é literal, né, os 3 dias e meio. É profético também. 3 dias e meio equivale a 3 anos e meio. Mas seria 3 anos literais. Não contando cada dia do ano, né, nesse caso. Então, Ezequiel 4:7, Números 14:31, tem esse princípio que mostra que cada dia equivale a um ano. Essa profecia se cumpriu de modo preciso na história da França, o centro ideológico do mundo. Na época, os 3 anos e meio apontam para um reinado de terror da Revolução Francesa. Eles mandaram queimar todas as Bíblias. É um período, exatamente, começou no dia 26 de novembro de 1793 e terminou no dia 7 de junho de 1797. Eles declararam a não existência de Deus. Esse decreto durou apenas esses 3 anos e meio. Mas está profetizado aqui. Quando foi anulado e se permitiu a prática da religião outra vez, agora sim os cristãos poderão pregar, ler a Bíblia novamente. Durante esse período, as Bíblias foram queimadas, as igrejas foram fechadas. Também se decidiu que a semana passaria a ter 10 dias, e assim deturpando o 4º mandamento. Porque se a semana deixaria de ser em 7 dias, conforme o ato da criação, agora 10 dias, que dia é o sábado? Então, o diabo tentou fazer o sábado se perder, o 4º mandamento. O sábado, dia de descanso, foi abandonado. E em seu lugar se consagrava um dia a cada 10 dias, mas esse dia era para orgia e blasfêmia. Uma mulher imoral foi nomeada a deusa da razão e deveria ser adorada. O período durou 3 anos e meio, exatamente conforme a profecia prediz. Agora, qual será o alcance da pregação do Evangelho eterno antes da volta de Jesus? Apocalipse 14, verso 6. Vamos sair do capítulo 11 para o capítulo 14 agora. Nesse texto, nós encontramos aqui as 3 mensagens angélicas. E o primeiro anjo, capítulo 14, verso 6, diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Eu acredito que esses anjos são simbolizados hoje pela TV Novo Tempo, pela internet, pelas redes sociais, porque você está pregando aqui e a mensagem está voando pelo meio do céu, não é? A mensagem vai para todos os lugares. E hoje a Igreja Central, por exemplo, ela prega ali e mais de 3, 4 mil pessoas estão assistindo, e depois as visualizações se multiplicam. E a mensagem chega lá num país que tem internet, que é proibido pregar o evangelho, mas ela chega lá a mensagem. Então, vi outro anjo, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar. Então, não há dúvida que o alcance da pregação é eterno. Tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, cada tribo, cada língua, cada povo. Quer dizer, aonde vai chegar a mensagem, ela tem que chegar em todos os lugares. A ressurreição das 2 testemunhas que tinham sido mortas, elas representam a ressurreição dos testemunhos bíblicos. Novo Testamento e Velho Testamento, a Bíblia foi restaurada. Após o término do reinado de terror da França, que decretaram a morte de Deus, foi organizado as primeiras sociedades bíblicas. E aí a Bíblia começou a ser publicada pelo planeta. Hoje, como eu disse, ele se tornou o livro mais vendido no mundo, o livro mais lido.
E Apocalipse fala do Evangelho eterno, que é a revelação de Deus, conforme está na Bíblia. Por isso, a Bíblia traz uma advertência divina, alertando aos fiéis sobre a importância de preservar o conteúdo da revelação. No livro de Apocalipse, capítulo 22, versos 18 a 19, diz: se alguém retirar qualquer vírgula, qualquer tio, qualquer item da palavra de Deus, o seu nome será retirado do livro da vida. E se alguém acrescentar qualquer coisa, será acrescentado para ele também os flagelos naquele dia, quer dizer, as pragas, né? Qual é a primeira mensagem especial de Deus para os últimos momentos da história deste mundo? Apocalipse 14, verso 7. Abra aí sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 14 e o versículo 7. Qual é a primeira mensagem especial de Deus para os últimos momentos? Então vamos ler lá, verso 7, capítulo 14 e o versículo 7. Na minha Bíblia diz assim: dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A primeira mensagem tem a ver com adoração a Deus e vai contrária à evolução, à teoria da evolução, que a França tanto, na época, defendia e defende até hoje. Essa mensagem é uma resposta à teoria da evolução, pois exige a adoração a Deus como Criador dos céus, da terra e dos mares, pois a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Deus não precisava descansar, mas ele descansou para dar o exemplo para os seres humanos. Dos 10 mandamentos divinos concedidos no Monte Sinai, na mão de Deus, escrito pelo próprio dedo de Deus, foram entregues a Moisés, tem 4 que se trata da adoração a Deus. E tem 6 que se trata do amor ao próximo. Mas o que mais trata da adoração a Deus é o 4º mandamento. Dos 10 mandamentos, o 4º fala da santificação a Deus no sábado, a santificação do sábado. Êxodo 20, verso 8 a 11, você vai encontrar lá. Também afirma que Deus é o Criador, indo contra a teoria da evolução. Portanto, na primeira mensagem, o convite do anjo do Senhor diz assim: ei, vamos adorar o Criador. Tem como pano de fundo o 4º mandamento, o sábado do Senhor. Sabe, é muito lindo esse texto. Quando você adora a Deus, você precisa ter um dia para adorá-lo. Ah, mas eu posso adorar a Deus todos os dias? Sim, pode. Mas tem um dia especial, onde existe uma bênção especial, onde existe um processo de santificação, um momento em que Deus se agrada também da sua adoração. Existe uma mensagem também muito importante, que está no livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 8, que é a mensagem do 2º anjo, voando pelo meio do céu. E essa mensagem, ela é assim, uma correção. Porque quem perseguiu a Bíblia foram os próprios cristãos, sabiam? Quem perseguiu foi no período de Roma. E Roma era cristã. Só que ela se apostatou, se esqueceu dos mandamentos do Senhor, da Bíblia. E no livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 8, a mensagem do anjo é assim, ó. Seguiu outro anjo, o 2º, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. No capítulo 17 de Apocalipse, nós vamos estudar também sobre uma mulher montada numa besta, vestida de escarlate, parecendo uma prostituta, cheia de joias. E essa mulher significa a Babilônia. Está escrito na testa dela, Babilônia, a grande meretriz. E aqui no capítulo 14 já está falando dela, dessa mulher. E o anjo está dizendo: se alguém adora a besta, na terceira mensagem, na segunda, seguiu outro anjo, o 2º, dizendo: caiu a grande Babilônia, que é essa mulher, representada por uma mulher. No capítulo 12 de Apocalipse, você encontra uma outra mulher como figura. E quando se fala de mulher na Bíblia,
Tem vários lugares na Bíblia que compara mulher com a igreja. Então, nós entendemos que na profecia, quando se fala de mulher, o profeta está se referindo à igreja. No capítulo 12, fala de uma mulher vestida de sol, uma mulher que tinha uma coroa na cabeça e que ela foi perseguida justamente por esses 1.260 anos. Essa mulher foi para o deserto. Essa mulher significa a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O povo de Deus, a descendência de Deus, os remanescentes de Deus. Já no capítulo 17, fala da outra mulher, que está montada numa besta, prostituta, se prostituiu com os reis da terra, na sua mão tem uma taça cheia de vinho, cheia de abominações, diz o texto, que são as doutrinas falsas, que é a igreja cristã, que se prostituiu, deixando de lado o noivo, deixando de lado as doutrinas verdadeiras, abandonando os mandamentos de Deus. E por isso que aqui a mensagem do segundo anjo é: caiu, caiu a grande Babilônia. Lá no capítulo 17, vai ter uma mensagem assim: sai dela, povo meu. Sai dessa mulher, sai dessa igreja que se prostituiu, sai dessa igreja falsa, que se falsificou, não guarda mais os mandamentos de Deus. E prossegue, juntamente com os remanescentes, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse é o convite. A mensagem do segundo anjo é dizendo que a Babilônia, de alguma forma, iria cair. A mensagem do segundo anjo revela a apostasia do meio cristão. Ela é complementada pela advertência do Apocalipse 18. Deus diz ao seu povo para sair das igrejas doutrinariamente equivocadas, a fim de não ser cúmplice dos seus pecados e nem participar dos seus flagelos. Capítulo 18 é complemento do capítulo 17, que fala da mulher em cima da besta, né? Com o nome escrito a Babilônia. A Babilônia, no tempo do fim, despertará a oposição mundial a Deus. A Babilônia do Antigo Testamento representava uma força opressora sobre o povo de Deus e também confusão, que foi lá onde construíram a Torre de Babel. E a cidade ficou poderosa, Babilônia. Foi lá onde as línguas se multiplicaram. Deus, e a cidade chamava-se confusão. Por isso, quando ele se refere hoje à igreja como Babilônia, a mulher como Babilônia, ele se refere a uma igreja que se confundiu todinha. Não sabe mais o que é certo, não sabe mais o que é errado. Prefere ficar nos dogmas, prefere ficar segurando nas tradições e abandonar a Bíblia, colocar as tradições acima da palavra de Deus. Eu pergunto para você, é certo isso? Você colocar as tradições acima da palavra de Deus? Colocar os dogmas criados por seres humanos acima da palavra de Deus? Não é certo. É por isso que a Bíblia diz: caiu, caiu a grande Babilônia, tornou-se morada de demônios. Capítulo 7 diz assim: a advertência que Deus fala para o seu povo está no capítulo 7, aliás, capítulo 14, verso 9 a 11, na mensagem do terceiro anjo. Quando diz assim: se alguém... Abre e lê sua Bíblia. 14, versículo 9 a 11. Diz assim na minha Bíblia: seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e da presença do Cordeiro. Verso 11 ele diz: fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. E ele termina dizendo: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Quer dizer, a perseverança dos santos são os que permanecem guardando os mandamentos. Mas aqueles que se desviam pela Babilônia, viram uma confusão, e começa a guardar, por exemplo, o domingo, porque domingo não é o dia que Deus deixou para guardar, é o sábado. Deus deixou o sábado, mas o inimigo mudou a lei
Está profetizado lá em Daniel, capítulo 7, verso 25, que esse poder, que é o mesmo aqui, romano, cuidaria em mudar os tempos e as leis, profanaria, blasfemaria contra Deus, perseguiria os santos. E aqui em Apocalipse acontecendo a mesma coisa, né? João falando a mesma coisa, só que em outras palavras. Então, aqueles que procuram a desobedecer os mandamentos de Deus e não adorar a Deus seguindo os mandamentos, ele automaticamente está dizendo: eu estou seguindo a besta, porque a besta foi que mudou os tempos e as leis. Essa besta de Daniel, essa besta do Apocalipse, não a besta que surgiu do abismo, mas a besta que surgiu do abismo estava por trás da besta que surgiu da terra e que surgiu do mar também. Então, essa advertência de Deus, anunciando a mensagem do terceiro anjo, ela destaca a responsabilidade individual na última crise que haverá ou já está ocorrendo. As revelações advertem que se os seres humanos não abandonarem os erros doutrinários e a rebelião espiritual, inevitavelmente eles estão aceitando a marca da besta. Sofrerão as consequências das pragas e estarão perdidos para sempre. E o meu desejo, como ser humano, como amigo, como irmão, nesse momento em proferir essa aula, essa classe, é que nenhum de nós e nenhum dos seres humanos se percam. E que a gente abandone logo os vícios, abandone o pecado, abandone aquilo que nos atrai, aparentemente, sendo prazerosos, porém são pecados, e aquele que permanece no pecado, ele vai automaticamente adorar a besta. Ele vai seguir a grande maioria. O evangelho, ele, queira ou não queira, ele vai chegar a todo mundo, porque está profetizado aqui. Toda tribo, toda língua, toda nação, todo povo. Ele vai chegar. E a pergunta número 8 do nosso estudo bíblico, ela fala assim, como o evangelho eterno será pregado a todo mundo? Mateus 24, 14. E será pregado o evangelho do reino a todo mundo, então virá o fim. Foi uma profecia de Jesus. E será pregado o evangelho do reino a todo mundo, e então virá o fim. Como é que vai ser pregado? A Bíblia apresenta um só evangelho da graça por intermédio de Jesus Cristo. Não existe dispensações ou formas diversas pelas quais os seres humanos sejam salvos, pois a esperança do Antigo Testamento se cumpre em Cristo. Esse evangelho que é Cristo alcançará cada nação, cada tribo, cada língua, cada povo. Apocalipse 14, verso 6. Conforme a ordem registrada em Apocalipse 10, 11, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E eu diria, eu me sinto responsável, juntamente com você, para anunciar o evangelho, para ser essa voz do terceiro anjo, voando pelo meio do céu, pregando o evangelho, do primeiro, do segundo e do terceiro anjo. O que ocorrerá após a pregação dos 3 anjos? Isso é muito importante a gente saber. O que vai ocorrer após a pregação dos 3 anjos? Apocalipse 14, 14 a 16, como nós estamos aqui seguindo, 14, 14 a 16, diz assim: Olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. O outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava assentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora da ceifa, visto que a seara da terra já amadureceu. Aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então, queridos amigos, a terra será ceifada. Isso acontecerá depois da ordem registrada em Apocalipse 10. É necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E ocorrerá então, após a pregação do evangelho a toda nação, toda tribo, toda língua, todo povo. Isso quer dizer, a pregação das 3 mensagens angélicas serve para advertir o mundo
pouco antes da segunda vinda de Cristo. Essa mensagem desperta respostas. Ou as pessoas aceitam o evangelho eterno e recebem o selo de Deus, ou rejeitam e recebem a marca da besta. Depois que o mundo der a sua resposta ao último convite divino, Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu. Todas as oportunidades estarão encerradas. As intercessões do santuário celestial serão concluídas, não terão mais intercessões. Com o fim da intercessão, tem início o derramamento das 7 pragas. E Cristo vem nas nuvens dos céus para realizar a colheita da humanidade, ou seja, para buscar seus filhos e destruir os perseguidores do seu povo. E aí nosso estudo termina com essa mensagem da volta de Jesus Cristo. Sabe, Jesus Cristo vai voltar. Queira eu, queira você ou não. Ele vai voltar. Todo olho verá, diz a Bíblia. Até mesmo aqueles que os traspassaram. Todo olho vai ver Jesus voltando. E vai ver que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele vai vir para buscar os seus. Ele vai vir para buscar aqueles que estão preparados, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e como Salvador. Sabe, amigo, aceitar Jesus como Salvador é fácil, sabe? Ele já morreu em meu lugar, ele já me salvou. Mas aceitá-lo como Senhor significa guardar os mandamentos enquanto todo mundo não guarda. Aceitá-lo como Senhor significa pregar o Evangelho quando a maioria não prega. Está aí a ordem para pregar o Evangelho. Aceitar o Jesus como Senhor significa se comprometer com Ele, mesmo que a morte chegue até você. Nós estamos vivendo num momento de pandemia tremendo, onde muitas pessoas se trancaram dentro de casa com medo do coronavírus e estão trancados. Não que eu estou dizendo que tem que sair por aí e relaxar, né? Mas as pessoas se trancaram e estão na zona de conforto. Alguns não querem sair de lá para mais nada. Mas, enquanto isso, tem pessoas morrendo aqui fora. Tem pessoas morrendo lá fora. Por falta de amor, por falta de cuidado, por falta de carinho. E eu, como um pregador do Evangelho, você, como um cristão, como um discípulo de Jesus, deve sair, deve pregar o Evangelho, deve se proteger, deve se cuidar, mas não devemos ficar na zona de conforto. Não tem que esperar a pandemia passar para eu me tornar um pregador. Eu posso usar as redes sociais para pregar. Eu posso fazer uma visita virtual, assim como nós estamos conversando aqui agora. Eu posso continuar pregando o Evangelho. Eu posso continuar salvando pessoas. Eu posso continuar indo a lugares que talvez eu nem conseguiria ir presencialmente. E talvez até presencialmente eu preciso ter olho no olho, falar com as pessoas. E quando isso acontecer, você está cumprindo a sua parte. E o estudo dessa noite, ele nos alerta para isso. Se você compreendeu o estudo dessa noite, repita comigo a seguinte palavra: entendi que as 2 testemunhas apresentam o Antigo e o Novo Testamento e que devem ser respeitados e seguidos em nossos dias como única regra de fé e prática cristã. Eu me comprometo a participar ativamente da pregação dos 3 anjos, proclamando o Evangelho eterno e colaborando no preparo de um povo para se encontrar com Jesus Cristo. Se esse é o seu desejo, se essa é realmente a sua realidade, se ficou claro o estudo desta noite, diga: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador e eu me entrego para Ele. Senhor, me usa poderosamente. Se você tem esse desejo, levante a sua mão, só aí, só levante a sua mão, onde você está. Eu aceito Jesus como meu Senhor e eu quero me entregar para Ele, para que Ele me use poderosamente. Eu quero servi-lo, eu quero me comprometer com Ele. Chega de ficar em cima do muro. Eu quero tomar minha decisão. Eu quero ser batizado. Eu quero levar outras pessoas a Cristo. É isso mesmo, fique com a sua mão levantada. Eu quero orar por você. Querido Deus e Pai de amor, abençoa o teu povo. Abençoa os nossos alunos que estão com as mãos levantadas, aceitando Jesus como Senhor, como Salvador, não abandonando as 2 testemunhas, que é o Novo Testamento e o Velho Testamento, que receberam vida novamente e hoje servem para pregar, servem para salvar, servem para transformar, servem para multiplicar o cristianismo
e me preparar para a volta de Jesus Cristo. Quando o Senhor voltar, Senhor, permita que todos nós, que estamos com nossas mãos levantadas nesse momento, estejamos preparados para subir contigo para a Canaã celestial e viver para sempre em meio à felicidade, como tudo foi planejado antes. Abençoa, Deus, essa classe. Abençoa o pastor Lucas como líder dessa classe e os demais líderes que estão ajudando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.